boa noite, tudo bem, gente? Tô aqui na nossa sexta live, tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês para compartilhar conhecimento, para agregar valor na tua vida, na tua carreira. E eu tô muito feliz por estar nessas 6 semanas consecutivas e vendo que tudo que a gente contribui, de alguma forma, gera um valor para a tua vida e para a tua carreira. Então, quem for entrando aí, seja bem-vindo à nossa live, à nossa sexta live, tá bom? Olá, tudo bem, Kelma? Seja bem-vinda. Olá, Agape, seja bem-vinda à nossa live. Hoje eu acabei não informando aí sobre a confirmação da nossa live, mas toda segunda-feira nós estamos fazendo a live aqui ao vivo, tá bom? E o intuito é a gente trabalhar na parte de desenvolvimento pessoal voltado para os profissionais de segurança do trabalho, tá? Esse é o intuito da nossa live semanal, tá? E hoje nós vamos falar um assunto muito pertinente. Aí às vezes as pessoas me perguntam, mas por que falar de crenças? Crenças limitantes. Ou seja, as pessoas falam o que tem a ver as crenças limitantes com a segurança do trabalho, né? E aí eu reforço o seguinte, tem tudo a ver, porque a partir do momento que eu identifico isso em mim e identifico nas pessoas, a gente consegue entender e trabalhar melhor as pessoas ao nosso redor, a nossa liderança, os nossos liderados. Então, hoje o tema de hoje vai ser crenças limitantes. Por que é importante os profissionais de segurança entender as crenças limitantes? O profissional de segurança, às vezes, o que de fato vai fazer diferença na sua gestão como profissional de segurança, tá? Então, quem for entrando aí, seja bem-vindo, tá? À nossa live. E eu quero compartilhar conhecimentos para agregar aí na sua carreira como profissional de segurança. Quero impulsionar você a sempre estar estudando desenvolvimento pessoal, se desenvolvendo como pessoa, como profissional, porque é isso que vai fazer a diferença na sua carreira, tá? Às vezes eu vejo muitos profissionais, eu não sou promovido, eu não tenho, a minha empresa não me valoriza. Não espere a empresa te valorizar, se valorize, busque o conhecimento, tem vídeos no YouTube, tem livros. Eu tenho livros aqui que eu vou estar indicando para vocês, livro de desenvolvimento pessoal que vai ajudar na carreira de vocês, tá? Esse é um livro da Andresa Araújo. Quem conhece ela é engenheira de segurança também, ela é uma referência que eu considero muito. E ela incentiva muitos profissionais de segurança. Então, quem não tem esse livro, procure, compre esse livro que é super interessante, agrega muito valor na carreira. Você que quer ser um profissional diferenciado, você precisa gostar de leitura. Aí, às vezes, você vai falar, mas Suzmane, eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de ler, eu não tenho paciência, eu não consigo focar. Enfim, muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas às vezes é questão de hábito, tá bom, gente? Falta hábito, mudança de hábitos que vai fazer você se desenvolver. Então, esse é o livro da Andresa que eu indico para vocês, tá? Vocês leem esse livro que vai agregar na carreira de vocês como profissional de segurança do trabalho. Acho que tem no site dela, andresaraújo.com. E lá você vai encontrar esse livro. E você fala para mim, mas eu não consigo ler, não tenho tempo. Gente, começa lendo 2 páginas por dia. 2 páginas por dia, você vai lá, lê 2 páginas. Me dá sono. Faz um esforço, porque você não está acostumado. A sua sinapse neural não está acostumada com leitura. Então, você não vai conseguir focar. Mas se você fizer isso durante 21 dias, você vai depois virar um hábito. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? O intuito dessa live justamente é impulsionar você. Nós precisamos fazer a diferença na segurança do trabalho, mas para isso nós precisamos nos desenvolver como pessoa e como profissional, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje, tá? Crenças limitantes. Crenças limitantes. Ou seja, se nós como profissionais não entender as nossas crenças, as nossas limitações, a gente não vai conseguir entender as limitações dos nossos liderados para que de fato a gente consiga trabalhar eles também.
Então, o que eu quero reforçar aqui? As crenças limitantes, gente, é tudo que nós vimos, sentimos durante a nossa vida, de quando nós nascemos. Viu, ouviu e sentiu. Tudo que você vê quando você é novo, quando você tem lá seus 5, 6 anos, até os 12 anos, tudo que você vê, ouve e sente, isso vira uma crença limitante. Então é isso, muitas atitudes nossas e muitas atitudes também dos nossos liderados, limitações, é por causa das crenças, de quando a pessoa, ela cresce com aquela crença e ela não sabe lidar, ela se limita, ela mesma se limita com aquilo. E aí eu até fiz uma frase aqui que tem muito a ver com a segurança do trabalho. A frase é: quando eu não tenho uma vida segura, né? São as minhas crenças. Ou seja, se você não tem uma vida segura, você tem as suas crenças que impedem você ter uma vida segura no ambiente de trabalho. Então, reforçando, a gente precisa identificar as nossas e as dos nossos liderados, mas primeiro a gente precisa trabalhar as nossas. Então, gente, o que eu quero reforçar com vocês, tá? Para você destruir essas crenças, entender e mudar o comportamento, você precisa identificar as suas limitações. Ah, mas como eu vou identificar as minhas crenças? Tudo que você se limita em fazer é uma crença. Então você precisa fazer isso, ter atitudes que vão mudar a sua crença. Ou seja, tudo que você... Um exemplo, você era pequeno, a sua mãe falava pra você que você é burro, que você não sabe fazer nada direito, que você não tem... Enfim, que você não vai ser... que você é burro, enfim. E aí você adota isso como uma crença limitante. Isso você cresce no seu inconsciente essa limitação. E aí você, muitas das vezes, você se acha incapaz, você não se acha merecedor de ter uma profissão boa. E aí isso vira uma crença limitante. Então, o que de fato você precisa entender para que você muda esses comportamentos? Você tem que começar a refletir as suas crenças, as suas atitudes, que faz com que você tenha essas limitações. Então, por que muitas das vezes a gente sujeita um certo trabalho que a gente não está satisfeito, que a gente está frustrado, porque às vezes são nossas crenças que a gente nem sabe. E aí a gente acaba levando aquele trabalho, tendo aquelas atitudes, achando que é assim mesmo, que não vai mudar, e a gente tem que sujeitar aquilo. Então, o que eu quero encorajar aí, você que tá aí me assistindo agora? Eu quero encorajar você a assistir um filme. Esse filme, ele dá exemplo de crenças limitantes. Você vai conseguir no filme enxergar como que gera crença na criança, quando a pessoa lá, um jovenzinho. Esse filme chama Duas Vidas. Esse filme é excelente para que você possa conseguir entender a crença limitante. Então, nós como profissionais, por isso que eu falo que a gente tem que se desenvolver, tem que ter o desenvolvimento humano, desenvolver nosso ser. Então, o que você vai entender nesse filme? Esse filme, ele vai te ensinar o seguinte: vai ter uma criança, o pai é criança, e ele tem uma mãe doente. Então, assim, ele tem uma mãe doente e aí a criança tem um problema na escola e chama a mãe na escola. A mãe vai na escola, só que a mãe tem problema de saúde. Quando a mãe chega em casa com a criança, o pai acusa o filho: olha, você tá matando a sua mãe, você sabe que ela está doente, por que você fez ela sair de casa para ir lá na escola e não sei o quê? E aí a criança começou a chorar, porque ele falou que o problema da doença da mãe, ela falou: você tá matando a sua mãe. Ou seja, ele criou uma crença na criança, ou seja, aquela criança, ela criou uma crença de culpa, de não merecimento. Por quê? Porque a mãe dele faleceu realmente, e aí ele cresceu e o pai dele falava assim: olha, não chora. Ele começou a chorar e o pai dele falou: não chora, não chora, não chora. E aí ele não chorou, ele cresceu, ele não chorava, ele tinha um coração de pedra, assim, ele não chorava por nada. E aí depois, quando ele cresceu, que ele foi entender
que uma das questões que ele vivia, que ele não chorava, era porque lá na infância ele tinha esse problema da crença que o pai dele culpou ele, como se diz, você tá matando a sua mãe. E aí ele cresceu com isso na mente dele, e então ele não chorava. Depois que ele entendeu essa crença dele, que ele tinha essa limitação, aí sim ele passou a chorar. Ele reconheceu o que ele tinha de problema, que era uma crença limitante. Então, o que eu tô recapitulando aqui? Nós, como profissionais de segurança, a gente precisa entender as nossas crenças e para que a gente entenda as nossas limitações, as nossas crenças, a gente precisa entender os nossos liderados. E aí eu tô dando um exemplo de um filme que consegue identificar isso, tá? Então vocês anotam aí o filme, chama Duas Vidas. Esse filme, eu falei um resumo aqui do filme, como que é criada uma crença na infância da pessoa. A criança é de quando ela nasce até os 12 anos, é onde cria a crença no inconsciente, tá? Então, gente, pra gente saber liderar as pessoas, entender as pessoas, entender a causa raiz de um problema na segurança, são as crenças limitantes, tá? Então, você precisa trabalhar isso em você. Crença de capacidade, de merecimento e de identidade. Você precisa entender essas três crenças. Muitas das vezes você acha que não merece, inconsciente, tá? Eu não mereço ser promovido, porque às vezes você não se acha capaz. Você é inseguro, muitas das vezes, e às vezes você sujeita um trabalho porque você acha que aquilo ali para você tá bom, mas você pode ser muito mais, você pode evoluir muito mais, você pode fazer muito mais diferença. Então é isso que eu quero reforçar. A crença de identidade é realmente você entender quem você é na segurança do trabalho, na sua carreira como profissional, e você se autovalorizar e não esperar que a empresa te valorize, não esperar que, mas a empresa não me valoriza, não tem problema. Então o lugar certo vai chegar para você, tá? Então é isso que eu quero reforçar com você. Então, gente, assista esse filme. Tem um livro também que eu quero indicar para vocês, para que vocês possam. O nome do livro é Destruindo Crenças Limitantes. Então, para que você trabalhe as crenças limitantes, você precisa destruir as crenças limitantes. Aí, nesse livro, você vai conseguir identificar as suas crenças e trabalhar elas para mudar. E aí, o mais interessante é que você, a partir do momento que você identifica, que você saiba as suas crenças, você vai conseguir, quando você conversar com um profissional, um colaborador lá, às vezes aquele colaborador que você tem dificuldade de usar o EPI, de cumprir um procedimento, de seguir as regras da empresa, às vezes você vê que ele tem dificuldade, mas às vezes ele tem uma crença de não merecimento, então ele acha que ele não merece usar, não se sente merecedor de cuidar da própria vida. Para ele a vida dele não tem tanto valor, porque ele não se sente merecedor. Ele não se sente valorizado, ele mesmo, então ele não se importa em usar um EPI. E aí, quando você consegue identificar isso, que a pessoa, todos nós temos crenças limitantes, você consegue trabalhar e lidar com as pessoas de uma forma muito melhor. Então, gente, por isso que eu falo que é fundamental a gente estudar isso, entender isso. Não só estudar parte técnica, lógico, é fundamental, mas a gente tem que entender as pessoas, porque o problema maior que a gente tem como profissionais de segurança é com pessoas. E se a gente não entender as crenças limitantes das pessoas, a gente não vai conseguir entender as atitudes e os motivos das pessoas, né? Então, reforçando aqui, eu coloquei até um texto, eu vou compartilhar com vocês aí depois. Quando eu não tenho uma vida segura, são as minhas crenças. Ou seja, se a pessoa não se preocupa com a segurança, se a pessoa não se preocupa em cuidar da sua própria vida, são as crenças delas que não deixam ela se prevenir, ela se valorizar. E às vezes a gente precisa entender isso até para trabalhar os nossos liderados, tá bom, gente? Então, assim, é muito importante você saber mais sobre crenças limitantes, porque é isso que tem gerado muito problemas nas empresas. Porque você imagina quantas pessoas que a gente não lidar todos os dias, de personalidades diferentes, de comportamentos diferentes, de atitudes diferentes, e se a gente não souber lidar, o mais fácil vai ser, é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito a gente entendendo as pessoas. Então, gente, busque mais sobre crenças limitantes,
Tem até uma outra segurança, uma outra frase aqui que eu coloquei, que eu fiz, eu vou compartilhar com vocês depois, que é assim: eu não vejo a segurança como ela é, eu vejo a segurança de acordo com as minhas crenças. Ou seja, o que muitas pessoas falam sobre a segurança? Ah, a segurança só exige as coisas, a segurança só sabe cobrar, a segurança só sabe vir aqui atrapalhar o nosso trabalho. Então, tudo isso são crenças que eles criaram na mente deles, que a segurança é isso. Só que a segurança não é isso e nunca foi. A segurança é preservar vidas, é preservar o maior bem de uma empresa, que é as vidas. Então a gente tem que mudar isso dentro, essa cultura das pessoas pensarem que a segurança é só cumprir regra, é só fazer o que é necessário. E não é isso, gente, é muito além disso. Então a mudança precisa partir de nós, a mudança precisa partir de nós profissionais. Então, se você quer fazer a diferença, entender as pessoas e as pessoas olhar você com um olhar diferente, com valor, com credibilidade, você precisa entender as pessoas. E com as crenças, entendendo as crenças de capacidade, de merecimento e de identidade, você vai conseguir entender muito melhor. Às vezes a pessoa vai falar algo para você, você já vai entender, falar: nossa, ela tem essa crença limitante lá da infância e às vezes nem ela sabe. Imagina você conversar com ela e você conseguir fazer ela identificar e ela mudar o comportamento por causa disso. E depois ela vai ser grato por você, falar assim: olha, eu sou muito grato a você porque você fez eu me lembrar de algo que eu não lembrava mais e que isso estava me impedindo na minha carreira. Então, assim, às vezes uma palavra, uma conversa que nós vamos ter com os nossos liderados vai mudar todo o cenário da empresa, tá bom, gente? Então, assim, o que eu quero hoje deixar de recado para vocês? Leia o livro Destruindo Crenças Limitantes, do Ruvian Fabrin. Esse é um livro que vai ajudar você. Filme Duas Vidas, que ali vai ser um exemplo claro de como que cria uma crença em nós lá na infância e fica no nosso inconsciente. Então, assim, é muito importante você, como profissional, entender isso. Então, às vezes, não preciso, não sei o quê. Você quer ser um profissional diferente? Você quer fazer a diferença? Tudo tem um sacrifício que vale a pena, que é dedicar, estudar e se entender melhor, entender as pessoas, tá bom? Então, gente, é isso que eu quero deixar o recado para vocês hoje. E aqui, reforçando, sem leitura, sem filmes que, assim, ajudam muito. Veja o filme, depois vocês me falam. Igual na outra live eu falei sobre aquele livro da autorresponsabilidade. Espero que quem estiver aqui, que assistiu outra live, tenha lido esse livro, que é muito importante, fez eu mudar muitas situações na minha vida, fez eu mudar muitas atitudes e que tá me fazendo eu enxergar isso e levar para mais pessoas o que eu tenho mudado, melhorado na minha carreira. As crenças, gente, quando eu identifiquei as minhas crenças limitantes, eu jamais falaria aqui ao vivo. Então, as crenças faz a gente até impedir de falar, porque às vezes a gente acha que o que a gente vai falar não vai ter valor, o que nós vamos falar não vai agregar para outras pessoas. Isso são tudo crenças limitantes. Então você precisa identificar as suas crenças limitantes para que você avance na sua carreira, para que você avance em todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, reforçando, isso é extremamente importante. Quando eu era mais nova, eu lembro que uma das crenças que eu identifiquei, às vezes você pode até falar assim: mas eu não consigo voltar à minha infância. Mas porque você nunca parou para pensar na sua infância. Mas a partir do momento que você começa a refletir em algo que está impedindo você de avançar, você vai começar a pensar e parar e analisar, porque a gente é muito automático, né? A gente vive uma vida na correria que não para pensar na nossa carreira. Então, o que
quando eu era nova, as pessoas me chamavam de loira burra. Então, quando eu fazia algo melhorzinho, as pessoas falam: nossa, você fez isso, mas você é burra. Então, olha isso, lá atrás, e isso me impedia de avançar. Só que eu comecei a me perguntar por que aquela pessoa, que era uma pessoa comum e tá avançando, tá tendo resultado, e eu não. Então é isso que vocês têm que pensar. Não é porque, não, às vezes a gente pensa assim, mas aquele cara teve sorte. Não, não teve sorte não. Ele buscou, ele se dedicou, ele estudou, ele procurou se conhecer e conhecer as suas limitações para avançar, para ir para o próximo nível. Tanto eu como você podemos também. Então é isso que eu quero encorajar você. A identificar as suas crenças limitantes para que você possa avançar na sua carreira, enfim, em todas as áreas da sua vida, tá bom, gente? Deixa eu cumprimentar aqui quem entrou depois. Vamos lá, Douglas, seja bem-vindo à nossa live, espero estar agregando aí para vocês. Vanessa, seja bem-vinda à nossa live. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre crenças, tá bom? Pode perguntar aqui, pode fazer sua pergunta que eu vou chegar aí. Ronaldo Queiroz, seja bem-vinda à nossa live. Fernanda, seja bem-vinda à nossa live. Roger, seja bem-vindo. Lucas, Fê Maia, seja bem-vinda. Jonathan, seja bem-vindo. Bruno, seja bem-vindo. Rocha Neto, seja bem-vindo. Enfim, Bru, seja bem-vinda. Tiana, seja bem-vinda. Ederson, seja bem-vindo. E o Jonathan colocou, muito interessante essa questão da crença. Realmente, obrigada. Espero que você esteja acrescentando aí para você, tá bom? Na sua vida, na sua carreira, porque é isso que vai fazer a diferença. Tudo, olha, eu sempre reforço aqui, tudo que eu compartilho aqui, tudo que tem feito diferença na minha vida. Nada que eu falo aqui é invenção, ou nada que eu falo aqui, nada que não tenha feito diferença na minha vida, tá bom? Então, vocês busquem isso, que vocês vão ver como vai fazer a diferença na vida de vocês, na carreira de vocês. Quando a gente começa a ter um nível de maturidade, conhecendo as pessoas, entendendo a gente, conhecendo as pessoas, certas coisas a gente não tolera mais. Certas coisas, tanto no nosso trabalho, como na nossa vida pessoal, não que a gente, eu não tolero isso, não, é que você começa a se valorizar. Quando você começa a se conhecer, você, como profissional, eu falo isso porque eu vejo muitos profissionais frustrados na área, porque às vezes acha que é a insegurança, mas quando você se conhece, você se valoriza e as pessoas ao seu redor começam a te valorizar ainda mais. Então, o primeiro passo para que você seja valorizado na sua carreira e na sua empresa, você precisa se olhar e se identificar e se valorizar. A partir do momento que você entender isso, você vai ver como ao seu redor você vai ser valorizado. E o primeiro passo para você entender é você não achar que as empresas não valorizam a segurança. Você primeiro tem que se valorizar. E aí você vai estar nas empresas que realmente valorizam o seu trabalho. E é isso que eu reforço aqui, porque a segurança a gente tem que fazer a diferença e não estar lá só para cumprir regra, para cumprir procedimento, não só para isso, é além disso, é para vidas, eu sempre falo isso aqui, tá bom, gente? Então, só recapitulando, crenças limitantes, tudo que eu vi, ouvi, senti, e ela cria da minha infância, de quando eu nasço, até os 12 anos e fica aqui no meu inconsciente, ou seja... O que eu falo? Às vezes muitas limitações que você como profissional de segurança você tem hoje está impedindo você de avançar na sua carreira e está impedindo você, das pessoas no seu ambiente de trabalho, valorizar da forma que você merece. Então, isso é muito importante, você entender isso, você se entender, porque aí você vai entender os seus liderados quando você sentir que ele tem uma limitação. E aí você vai conseguir trabalhar o comportamento deles no ambiente de trabalho. Por isso que eu tenho desenvolvido cursos
Tenho desenvolvido workshop para desenvolver os profissionais e as pessoas dentro das empresas para que eles mudem essa cultura de segurança e vejam a segurança como um valor e não vejam a segurança só como cumprimento de regras, normas, enfim. É isso. Tá bom, gente? E os livros, vou repetir novamente para quem entrou depois. Eu falei de um livro que chama Destruindo Crenças Limitantes. Pesquisa aí na internet, você vê um livro que custa nem R$30, Destruindo Crenças Limitantes. Leia esse livro, leia 2 páginas por dia, mas leia, entenda suas crenças, entenda, porque é isso que vai fazer você avançar na sua carreira, e isso vai mudar os seus comportamentos e você vai também mudar muitos ao seu redor na sua empresa. E o filme, para quem não assistiu, eu não sei se alguém aqui que tá aqui já assistiu esse filme. O filme chama Duas Vidas. Então, essas são as tarefas que eu quero que vocês façam. E depois que eu compartilhar, vocês podem compartilhar nos comentários o que vocês acharam, o que de fato mudou na vida de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Assistam esse filme e vejam esse livro. E eu espero você nas próximas lives. Na próxima segunda-feira eu estarei aqui às 19 horas. Espero você, que semana que vem tem outras novidades. E eu falo sempre vou estar, ou compartilho no decorrer da semana, ou no dia, mas eu estarei aqui e eu espero você para que a gente possa agregar junto na segurança nas empresas, tá bom, gente? Entenda as crenças que você vai ver, que você mudando, você sabendo as suas crenças, você vai mudar a sua vida e vai mudar a das pessoas ao seu redor, tá bom, gente? Jonathan, com certeza está agregando muito. Só de ouvir você falar crença limitante já abriu a minha mente. Muito bom, parabéns. Isso que vai fazer diferença. Você entender isso e você mudar, trabalhar isso em você. E não aceitar que é assim mesmo, eu sou assim mesmo, a minha família é assim mesmo e que não vai mudar. Tá bom? Então, gente, espero vocês na próxima live, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido, que eu tenho certeza que vocês fazendo isso, que eu tô passando aqui para vocês, tenho certeza que vai mudar muito a vida de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada aqui pela participação de todos vocês e nos vemos semana que vem. Tchauzinho, gente!